nome é Fátima, eu sou da comunidade Verbo de Deus e vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer uma reflexão sobre a parábola dos dois filhos. Isso está em Mateus 21, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Mas antes de falar sobre o significado dessa parábola dos dois filhos, é importante primeiro que a gente entenda melhor o que aconteceu antes nessa narrativa de Jesus. Antes dessa parábola que Jesus contou, aí mesmo no capítulo 21, nós vemos algumas atividades importantes de Jesus, desde a entrada dele triunfal em Jerusalém até a purificação do templo, né? E a gente pegando aqui no versículo 23, aqui no versículo 23, que mudou a Bíblia aqui, eu estava na página errada, né? Nós vemos que Jesus, ele estava ali ensinando no templo, quando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, né, os mestres, os membros do Sinédrio, eles se aproximaram de Jesus para questioná-lo, para interrogar Jesus, para saber de onde vinha a autoridade dele, com que autoridade ele tinha feito tudo aquilo que ele tinha feito anteriormente, principalmente com relação aos vendilhões lá do templo, né, que ele expulsou. Então, esses líderes judeus, eles não estavam nem um pouco satisfeitos com Jesus. Então, por isso eles foram ali, lá no templo onde Jesus estava ensinando, né, interrogar Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. Na verdade, o objetivo deles era buscar sempre uma maneira de condenar o Senhor. Mas Jesus, com muita sabedoria, respondeu a pergunta deles com outra pergunta. Como vocês podem... Nós não estamos tratando desta passagem. Nossa passagem é a próxima, mas eu acho importante a gente situar esse contexto dessa passagem anterior. Jesus, ele respondeu a pergunta deles com outra pergunta. O batismo de João vinha dos homens ou do céu? Caso eles respondessem, Jesus também responderia aquilo que eles estavam perguntando, querendo saber. Mas eles ficaram sem saída. Eles não podiam responder nem que sim, nem que não. Porque se dissesse que era de Deus, do céu, então por que vocês não creram, né? Se dissesse que era dos homens, então eles tinham medo do povo, porque todos consideravam João Batista um homem extraordinário, um profeta. Então a resposta que eles encontraram foi a falsidade. Eles usaram da mentira para tentar sair dessa situação difícil que Jesus tinha colocado. E responderam para Jesus: não sabemos. Então Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. E em resposta a esse comportamento hipócrita, Jesus sabiamente os repreendeu através dessa parábola dos dois filhos que nós vamos ler agora. O que vos parece? Jesus começa essa parábola dirigindo uma pergunta. Era um estilo dos rabinos de muitas vezes de colocarem seus ensinos começando com uma pergunta. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Uma paradinha só aqui.
Quando Jesus contou essa história, os próprios dirigentes, os religiosos que estavam ali e o ouviam, eles concordaram rapidamente que diante de Deus, o mais importante não é só falar, mas fazer, agir, ou seja, cumprir a vontade de Deus. Quer dizer, para cumprir a vontade de Deus, não basta só palavras, orações, promessas, mas atitudes concretas na vida. Responderam de imediato, o primeiro filho. Mas, surpreendentemente, Jesus continua. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A conclusão dessa parábola tem palavras muito fortes. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, Jesus estava querendo dizer que aqueles que sofrem por seus pecados, que têm desejo de ter um coração puro, são mais próximos de entrar no reino de Deus. Que muitos daqueles que se acham justificados, mas são indolentes, pensam que já fazem o suficiente e não deixam que o arrependimento das suas culpas, nem o amor de Deus toque os seus corações. As palavras de Jesus, gente, não podiam ter sido mais duras. Nós podemos imaginar o escândalo que essas palavras causaram no ouvido dos justos de Israel. Era uma ofensa muito grande. Dizer que eles chegariam antes no céu as prostitutas e os cobradores de impostos, que era gente de má fama, que eles desprezavam, que eles repudiavam, iam chegar, Jesus dizendo que iriam chegar antes deles. Não podia ter ofensa maior. A verdade é que eles estavam muito longe de compreender os propósitos da vinda de Jesus. Existia ainda uma grande distância entre os pensamentos deles e os pensamentos de Jesus. Entre o coração deles e o coração de Jesus. O homem, nesta parábola, o Pai, não é outro senão Deus. Jesus, ele usa de uma situação familiar, para contar essa parábola, né? Porque em Israel os laços familiares eram muito fortes, muito mais fortes do que os nossos hoje em dia. Inclusive, nós podemos ver até que um dos principais mandamentos da lei de Deus se refere justamente a honrar pai e mãe. Jesus, ele chama Deus de pai, seu pai. E mesmo sendo igual a Deus como pessoa divina, ele obedecia ao Pai como pessoa humana. Jesus, ele viveu o seu ministério justamente para revelar esse rosto, para fazer conhecido o amor do Pai. Ele mesmo diz: eis que vim, ó Pai, para fazer a sua vontade, quer dizer, para realizar a sua vontade. Então, esta parábola, ela se trata da obediência e também da conversão. E Jesus, ele coloca essa parábola, ele introduz essa parábola fazendo uma pergunta para as autoridades religiosas. E esses sacerdotes e autoridades da lei, ao responderem essa questão de Jesus rapidamente, como eles fizeram, acabaram recebendo sua própria condenação, sua própria execração. As prostitutas e os cobradores de impostos vão preceder vocês no reino de Deus. Nenhum dos dois filhos aí, nesse caso dessa parábola, estava isento de culpa. Mas o segundo filho é mais condenável, porque ele era o filho que se diz obediente e não fez o que o seu pai tinha lhe mandado. Já o primeiro filho, inicialmente, disse não ao pai.
Mas depois, o convite do pai fez eco no seu coração, doeu no seu coração. E ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Ele cumpre a vontade do pai, não com as palavras, mas com os atos, com a ação. Ele foi trabalhar na vinha. Este filho representa os publicanos e as prostitutas. Esses eram aquelas pessoas excluídas, consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Não que Jesus aprovava o modo de vida deles, mas Jesus reconhece a acolhida que eles deram à mensagem de conversão de João Batista. Porque essas pessoas, ouvindo a pregação de João Batista, eles se arrependeram e mudaram de vida. E assim Jesus julga que eles cumpriram a vontade de Deus, porque eles passam a obedecer e a fazer a vontade de Deus. A conversão, meus irmãos, ela é sempre uma graça que Deus oferece a qualquer um daquele que se abre e que se volta para Ele com o coração arrependido. Ao analisarmos o segundo filho, ao contrário, apesar de ter dito sim, a voz do pai está sepultada dentro dele. Eles, os sacerdotes, esses homens religiosos, esses doutores da lei, eram pessoas com ministério, com vocação, pessoas que eram responsáveis justamente para revelar o rosto do Pai, fazer com que o povo de Deus experimentasse o amor de Deus, experimentasse esse amor do Pai, conhecessem o rosto de Deus. Mas eles não estavam cumprindo com o papel deles, eles não cumpriam o seu dever. E assim eles estavam se desviando, e desviando o povo de Deus. Aparentemente, eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado era apenas a desobediência. Eles eram incoerentes entre o falar e o fazer. Eles se ufanavam em cumprir as 600 e poucas leis e todas as outras coisas, mas eles esqueciam uma parte fundamental, a parte fundamental, que era reconhecer os sinais da presença de Deus, primeiramente na pessoa de João Batista, depois em Jesus. Então, eles estavam praticamente impermeáveis à voz de Deus, perdendo assim a noção do sagrado, a capacidade de distinguir qual era o lugar de Deus e qual era o lugar das realidades humanas. E foram se fechando, cada vez mais, fechando suas consciências à ação de Deus, à ação de Jesus. E Jesus ele veio justamente para estabelecer um diálogo de amor com eles e com todas as pessoas. Então, meus irmãos, nós vemos que a soberba, ela nos inclina a fazer a nossa própria vontade, a procurarmos aquilo que nos exalta, e não querer deixar-nos dirigir pelos outros, mas dirigir os outros. A obediência, ela é o oposto da soberba. As palavras, elas por si só, elas não salvam. É preciso praticar. O próprio Jesus, ele já havia dito, já havia alertado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Essa imagem da vinha, onde os dois filhos deveriam trabalhar, que foi usada por Jesus nessa parábola, ela é bíblica. Ela é tirada em parte do profeta Isaías. Era o povo de Israel a vinha plantada por Deus, em que os dois filhos deveriam trabalhar, como nos fala o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 1. Esses dois filhos, eles podem representar diversos personagens. O povo de Israel do Antigo Testamento, que disse sim, lá em Êxodo 19, versículos 7 a 8, eles responderam para Moisés, faremos tudo o que o Senhor disse.
mas não cumpriram. Está lá em Jeremias 2, versículos 20. Então pode representar esse povo de Israel antigo e a geração do momento de Jesus, com respeito à pregação de João Batista e do próprio Jesus, que se fecharam e não aceitaram e não fizeram a vontade de Deus. O outro filho, ele representa qualquer um que se arrependa. Os pecadores que aceitaram o convite de João Batista e mudaram suas vidas, e também os povos pagãos, que se arrependeram e creram em Deus. Então, falando um pouco de obediência, a obediência, ela não consiste em dizer sim ou não, mas sempre no agir. O importante não é fazer qualquer coisa ou muitas coisas. Os fariseus, eles faziam boas e muitas ações. Eles observavam a lei de Moisés. Mas fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, pela obediência da fé. Ou seja, fazer a vontade de Deus, mesmo que não coincida com aquilo que nós desejamos, ou que nós pré-estabelecemos como sendo o nosso bem. E isso, gente, é uma ação muito difícil. Envolve muita fé. Na Sagrada Escritura, está escrito que a obediência vale mais que as vítimas. E, tirando um comentário de São Gregório Magno, ele diz que isso é verdade. Que a obediência, ela vem antes, ela se antepõe à oferta das vítimas. Por quê? Ele explica, São Gregório Magno, né? Que no caso da vítima, se imola-se a carne alheia. Mas que pela obediência se imola a própria carne, a própria vontade, quer dizer. Que é a coisa mais difícil de entregar, porque é o que nós possuímos de mais íntimo e pessoal. Por isso que a obediência, ela é tão agradável ao Senhor. O padre Francisco Carvajal, ele comenta: por serem tantos os bens que derivam do exercício desta virtude, da obediência, né? E por se tratar de um caminho que nos leva mais diretamente à santidade, o demônio procurará semear no nosso espírito falsas razões e desculpas para não obedecermos. E por não obedecer, isso agora sou eu que estou acrescentando, né? O Francisco Carvajal, ele foi até aí. Dizendo que o demônio procurará semear no nosso espírito falsas razões e desculpas para não obedecermos. E agora eu digo que por não obedecermos, desde os nossos primeiros pais, as consequências foram funestas para toda a humanidade. E até hoje, nós vemos o estrago que a desobediência causa no nosso mundo, no nosso meio atual. Também nós, se nós formos refletir, fazer um exame de consciência, nós vamos perceber imediatamente que muitas vezes nós somos iguais aos fariseus. Como o primeiro filho, dizendo prontamente sim com os lábios, mas não fazer quase nada, né? Quando se trata de cumprir a vontade de Deus. E Jesus, ele obedece por amor. E esse é o sentido da verdadeira obediência cristã. A que se deve a Deus, a que nós devemos prestar à igreja, aos pais, aos superiores, aqueles que de um modo ou outro regem a nossa vida profissional, nossa vida social. Mas Deus não quer servidores de má vontade, mas filhos que queiram obedecer com alegria. Jesus, ele afirma que só aquele que reconhece o seu pecado pode se arrepender. Nós vemos que também aqui um pouco do arrependimento. Aquele que se acha justo
autossuficiente, seguro de sua justiça, nunca vai reconhecer que erra. De que, de fato, isso aconteceu pela pregação de João Batista, né? Os fariseus o rejeitaram, enquanto os pecadores se arrependeram e se converteram. Então, o arrependimento, ele é o ponto principal para se fazer a vontade de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o único que pode nos convencer dos nossos erros e do nosso não. Lendo o Papa Francisco, em uma das suas homilias, ele disse uma coisa muito interessante que eu quis trazer aqui, nessa reflexão. Ele disse que nesta parábola dos dois filhos, que Jesus coloca diante de nós dois caminhos, que nós sabemos já por experiência, que nem sempre estamos dispostos a dizer sim com palavras e com obras, porque nós somos pecadores, falhos. Mas nós podemos escolher ser pecadores a caminho, que permanecem à escuta do Senhor e quando caem, se arrependem e se levantam, como foi o caso do primeiro filho. Ou pecadores sentados, sempre prontos a se justificar e só com palavras, segundo aquilo que lhes convém. Então nós temos dois caminhos diante de nós. Novamente o padre Francisco Carvajal, em uma das suas reflexões, ele também coloca que o desejo de imitar Cristo deve fazer com que nós nos perguntemos frequentemente: faço nesse momento o que Deus quer? Ou deixo-me levar pelo capricho, pela vaidade, pelo estado de ânimo? A minha obediência é sobrenatural, interna, pronta, alegre, humilde? Sabe, meus irmãos, os dirigentes do templo, eles queriam saber com que autoridade Jesus agia, né? De onde era a autoridade de Jesus. E procurando o significado dessa palavra autoridade, além de outros significados, na raiz hebraica, essa palavra autoridade quer dizer se fazer semelhante a. Então vocês vejam porque Jesus, ele tem autoridade, porque ele se fez semelhante ao Pai. Porque Jesus, ele demonstrou quem era o Pai, com suas obras e com o seu ser. Então peçamos a Nossa Senhora um grande desejo de nos identificarmos com Cristo por meio da obediência, para que nossas palavras, nossas atitudes, seja um reflexo da sua presença viva em nossas vidas. E a nossa religião, a nossa fé, o nosso serviço à igreja, não seja uma mera formalidade, mas uma resposta sincera e concreta ao chamado que ele nos fez e ao mandato para o bem de todos e para a maior glória do Pai que está nos céus. Amém. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito